Próximo, nós temos M. M, né, é o nome, a pronúncia é Aí ele também segue do mesmo jeito. Me é a palavra de exemplo, né? Me, que é a mesma coisa do português, né? Mandar ou mãe, né? Esse M assim. Mas também no inglês, quando esse M está no final, ele continua com exatamente o mesmo som. Então, por exemplo, mom. Mom significa mãe ou mamãe. Mas vê a pronúncia, né? Porque estamos olhando bastante pronúncia nesta lição. Mom. No final, esse M, você tem que fechar a boca, né? Seus lábios precisam fechar, tocar, e não pode sair. Eu estou apertando aqui minha mão para vocês verem. Você tem que fechar a boca. E os seus lábios precisam fechar. Não pode passar ar nem nada disso pelos seus lábios. Tem que fechar. Mom. Fecha. Entendeu? Mesma coisa com N que vamos ver agora. No início, o som é a mesma coisa do português. Por exemplo, no significa não. No início, a mesma coisa. Mas no final, você tem que novamente fechar. Mas em vez de fechar a boca, você fecha com a língua. O exemplo com este som no final da palavra seria can. Can. Veja a diferença entre can, no inglês, e can, do português. Veja a diferença, só de ouvir, né? Can. 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 Você consegue perceber a diferença, essa parte é importante. Can. 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 Entendeu? Esse N é importante quando está no final da palavra, né? Próximo nós temos the letter O, que, quando é pronunciado, dá o som de A. Um pouco estranho isso, e desculpa, mas ele é um A, né? Mesmo um A. Tipo um O bem aberto. Assim, né? Ou talvez um A super aberto até, dependendo no seu sotaque. Aí a palavra que usamos, né, é hot. Né? Tá escrito com O. Né? Faz sentido de ser tipo hot, né? Algo fechado, assim, ou hot, ou algo assim, né? Mas não é. Esta letra aqui, O, é o nome, né? O, mas a pronúncia tipicamente sai O, igual essa palavra hot, que significa quente. Próximo, nós temos P, que é o nome, e aí a pronúncia é P, igual do português. Aí a palavra aqui, pie, que significa torta. Próximos temos the letter Q, que no inglês o som que faz é Q. Tipo, o som que, para mim, que soa melhor do português é quase. Quase, quase. É quase, né? É quase. Então, por exemplo, essa palavra aqui, quick, quase, quick. Agora eu só estou olhando o som, né? Porque quick, na verdade, significa rápido. Então, mas estamos só olhando esse que está aqui, né? Próximos temos R, que aí a pronúncia é essa pronúncia grossa, né? Do inglês. Esse R, né? Bem grosso, bem forte e grosso e quase um vogal, né? Um consoante que é meio vogal também. Aí a palavra que eu tenho aqui de exemplo é run. Run significa correr. Eu acho esse exemplo bom porque no inglês tem R e no português tem R, mas todos esses R's fazem sons diferentes. Né? Aqui você tem correr, 2R fazendo o H, e aí você tem o R aqui no final fazendo R, né? Correr. O correr, né? O jeito que eu falo.
Mas no inglês, esse run, né? Bem grosso, tipo porta. Esse R grosso, assim. Próximos temos S, que é exatamente do mesmo jeito que português, tranquilo. Si, ou sapato, ou calça, né? Qualquer S, assim. É a mesma coisa que do inglês. E essa palavra see, que está escrito aqui, significa ver. Aí, T é bastante parecido com o português, o som. Então, o nome é T, mas a pronúncia é um pouco diferente. T. Ele é bastante parecido com o português, mas ele é muito mais forte, né? Muito mais áspero, vamos falar. T. T. Mas não se preocupa demais. Só, novamente, fica atento e ouve o som e a minha pronúncia, a maneira que eu falo. E tenta copiar exatamente a maneira que eu falo. E outras pessoas em outros filmes do inglês que você pode assistir. Presta atenção para este som do T, porque ele é quase a mesma coisa do português, tá? Mas não exatamente. Então, dá um exemplo aqui. Essa palavra aqui, toe. Toe significa dedo do pé, especificamente. Dedo do pé. Eu vou falar primeiro a pronúncia do inglês. Toe. Vê esse T, né? Bem forte assim. Toe. Aí, compara com a pronúncia usando o T do português. Toe. Entendeu? Mais leve, mais suave até, o português é. Mas o inglês é bem mais forte. Toe. Próximo, nós temos... Estamos quase acabando, eu prometo. Aqui, olha. Próximo, nós temos U, que é o nome da letra, que aí faz som de U. Um U comprido, que é a parte... Por isso tem esse W aqui, para esticar. Porque o nome é U, mas a pronúncia é U, um pouco mais. Por exemplo, essa palavra aqui, blue, significa azul, azul. Mas a pronúncia não é blue, é blue. Vê como eu tô, tipo, esticando quase o som, assim? Blue. Se eu falar blue, aí eu fico... Então, o que eu falei mesmo? Tipo, eu próprio, nativo, né? Fico confuso sobre o que eu falei. Preciso esticar o som. Blue. Longo. Não muito, né? Não blue, né? Não precisa ser grande assim. Mas só um pouquinho mais, né? Blue. Aí próximo nós temos the letter V. E aí a pronúncia do V no inglês é V. Mesma coisa do português, não se preocupa, mesma coisa. Então essa palavra aqui, view, significa vista. Vê novamente, view, vista, mesmo som, não se preocupa, exatamente a mesma coisa. Próximo. Então, no inglês, nós chamamos isso de W. Ou seja, se eu fosse escrever essa palavra, seria double U. Double U, ou seja, dois U. Mas aí a pronúncia é este som um pouco estranho de W. Praticamente, ele é um U que abre para um A, né? Mas é super rápido, né? W. W. Né? Muito, muito rápido. Você começa com a boca fechada, né? De ua, né? Abrindo assim. Por exemplo, essa palavra aqui, win, win. Ele começa fechado de U, né? Vem o W, que tá aqui, né? O U. Começa fechado de U e aí abre rápido. Win. Que win, essa palavra, né? Significa ganhar. Quase. Mais 3. Estamos acabando. Já. Aí, próximo temos X. X é um nome, mas a pronúncia é X. 99% do tempo é X, que é um K seguido por S. E aí, o exemplo que eu dou aqui é de taxi, que já no português é taxi. Aí, próximos temos a letra Y, que de pronúncia fica U-A-I. É a pronúncia, né, do nome da letra. Y, Y. Mas a pronúncia dessa letra é ia.
ia, quase. Mas é um I comprido e um A super rápido. Ia, ia. E aí o exemplo, né? A palavra de exemplo seria you. Você começa com I, né? You. You. Que you significa você. Por último, nós temos the letter Z. É um nome, Z, que a pronúncia é Z. E ele é sempre Z. No início da palavra, no meio da palavra, no final da palavra, junto com vogais. Em todas as situações de uma palavra, é som de Z. Sempre. Que é mais simples, né? O mesmo som o tempo todo. Z. Sempre. O exemplo aqui é zoo, que no português seria zoológico. Excelente. Então, obrigado por essa lição e vamos passar para a próxima.